Uma das comidas mais tradicionais daqui das minhas Minas Gerais, costelinha mineira com quiabo. E o melhor, meus amigos, vou ensinar uma técnica mineirinha pra vocês, pra poder extrair todo o sabor pra fazer um prato perfeito, sem nenhum grama de tempero industrializado, tá? Então fica ligadinho nessa receita, porque receita como essa você não encontra em lugar nenhum. Então antes de eu ir para a receitola, nossa parceria de sentar o dedo nesse like, se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações para não perder nenhum vídeo. Combinado? Agora chega de falação, vem comigo para a receita. Bom, meus amigos, para fazer essa costelinha mineira com quiabo, acho que é uma das receitas mais tradicionais aqui em Minas. Ó, eu vou usar uma bela peça de costela, tá? Você pode comprar o tamanho de costela que quiser para poder fazer essa receita. Só que eu gosto de fazer ela com uma costela um pouco mais grossinha, tá? Ó, desse jeito. Vou até tirar um tie aqui para mostrar para vocês, ó. Olha só. Eu gosto de tirar ela bem grosseira desse jeito, porque ela fica bem melhor na hora que você for comer, né? E aí fica também um pedaço individual, ó. Olha que lindona que ficou essa peça, tá? Ó, vou cortar toda essa peça aqui, ó. E vou temperar em seguida, tá? Olha só que show que fica. Muito show, né? Vamos lá. Bom, costelinhas todas cortadas. Esqueci de falar pra vocês que aqui tem 2 kg de costelinha, tá? Ó, vou pegar todas elas, vou colocar aqui ó, dentro do meu bolzinho. E agora nós vamos temperar. Pra temperar essas costelas, vocês já sabem que eu não uso temperos industrializados, temperos secos industrializados, porque rouba muito o sabor do prato. E aqui em Minas eu acho que um dos diferenciais é fazer uma comida bem caseira, de forma que extraia todo o sabor do ingrediente que você esteja fazendo. Eu acho que essa é uma das principais características da culinária mineira. E para isso nós usamos bastante temperos naturais, né? Aqui ó, eu tô colocando uma cabeça de alho que tá socada com meia colher de sal, tá? Vou adicionar aqui, ó, suco de um limão, ó, mais uma colher de sopa de sal, tá? O sal é a gosto. Eu tô colocando isso aqui porque é o que eu sou costumeiro a colocar, eu sei que vai ficar bom, tá? Vou colocar também a pimenta do reino, a pimenta do reino, isso aí. Agora é só misturar, pessoal. E é só isso o tempero para essa costelinha. Como eu falei, o diferencial vai ser na execução ali na panela, para a gente poder extrair o sabor dessa costelinha para ficar topzera, tá? Ó, tudo aqui já misturado. É importante, pessoal, que vocês deixem pelo menos descansando por 30 minutos, pelo menos, tá? Porque carne de porco ela precisa de um descanso para poder assimilar o tempero, tá bom? Então vou deixar ali meia horinha e já vão comigo ali para a panela para a gente ir para nossa próxima etapa. Bom, meus amigos, cá estou eu aqui no fogão e dessa vez nós vamos começar a preparar a nossa costelinha, tá? Ficou o tempo de descanso necessário, ó. Eu vou começar colocando aqui, ó, banha de porco, tá? Uai, Will, por que você usa banha de porco e não óleo? Pessoal, eu sei que muitos de vocês sabem, né? Se você é antigo do canal, você até sabe aquela receitinha de banha que eu ensinei pra vocês. A banha, ela é muito mais nutritiva e faz muito menos mal do que qualquer óleo refinado que você for comprar no mercado. Qualquer óleo que você for comprar, a banha vai ganhar. Ela só vai perder pro azeite, é claro. Até para manteiga, a banha leva uma ligeira vantagem, principalmente em questão de vitamina, tá? Ó, coloquei aqui, minha panela tá extremamente quente. E agora eu vou usar uma técnica mineira para poder dourar a nossa costelinha e passar um pouquinho de sabor. Ó, tô colocando aqui, ó, uma colher de chá de açúcar. Começou a caramelizar, eu simplesmente vou colocar, ó, coloquei a minha costela. Se você tiver medo de colocar com a mão, né, você pode vir aqui, ó, com o pegador, ó, e coloca dessa forma. Eu sei que muitos de vocês devem estar falando aí, ó, poxa, Will, esse açúcar vai fazer essa costela ficar doce. Pode ficar tranquilo, meus amigos, que não vai ficar doce, tá? Garanto pra vocês. Pronto, coloquei todas as costelas. Eu vou deixar fritar de um lado e depois eu vou virar e fritar do outro. Bom, meus amigos, olha que cor linda que ficou, ó. Todas as nossas costelinhas, ó. Olha só, tá fritinha, douradinha. Tudo por causa daquela corzinha lá do nosso açúcar. Olha só que coisa linda, pessoal. Ó, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essas costelinhas e vou colocar, ó, vou reservar ela aqui num prato, tá, ó.
você pode ver que tem esse fundinho que eu vou deglaçar, ou seja, eu vou retirar o sabor dele, ó, com uma cebola. Tá, meus amigos? A cebola é um ótimo ingrediente para você retirar essa borrinha aqui, ó, que é puro sabor. Lembra que eu falei para vocês que geralmente na culinária mineira nós não usamos esses temperos secos industrializados justamente para poder extrair o sabor nesse tipo de técnica, tá vendo, ó? Bem caseiro mesmo e simples de se fazer, ó. Então vou deixar aqui até soltar toda essa borrinha de sabor que tá aqui no fundo. Olha só, meus amigos, ó, deglaçou tudo. E agora eu vou colocar um ingrediente aqui que é opcional. Geralmente aqui em Minas, esse próximo processo nós colocaríamos cachaça, né? Tem bebida mais peculiar mineira do que essa não, né? Mas aqui eu vou colocar, porque eu gosto e eu tô sugerindo a vocês, ó, vinho branco seco, ó, 3/4 de copo, dá mais ou menos uns 120 ml, vamos dizer assim, ó. Vou colocar aqui, ó, desse jeito, ó. Vou deixar ele dar uma fervida para poder evaporar o álcool, tá bom? Ferveu, evaporou o álcool. Agora eu vou colocar um ingrediente que sempre tem que ter na culinária mineira, né, meus amigos? Que é, ó, coloral. Comida sem cor não existe, né, meus amigos? Então tem que dar uma corzinha. Coloquei só um pouquinho de coloral, tá? Para dar uma corzinha nessa nossa costelinha. E agora sim, ó, eu vou vir com a minha costelinha maravilhosa, olha só. Ah, minha boca já tá virando um brejo, viu? Olha isso. Vou colocar aqui, ó. Vocês não fazem ideia do cheiro que tá aqui, pessoal. Pensa num cheiro bom. Ó, colocou o restinho do tempero que tava aqui, né? E agora, pessoal, eu vou fazer uma técnica que aqui em Minas nós chamamos de pingue frita. Ou seja, vou esperar, tá? Isso aqui reduzir. Ele vai criar a borrinha novamente, tá? Quando ele criar essa borrinha, eu vou colocar mais água e esperar ele fritar de novo. Ele cozinhar, depois ele vai fritar e vai dar mais sabor. Esse processo a gente chama de pingue frita, tá? Isso que vai passar o sabor delicioso pro nosso prato aqui, tá? Essa costelinha mineira cheia de sabor. Então vamos aguardar aqui e já volto para mostrar para vocês. Olha só o que eu falei para vocês, pessoal, ó. Até mexer aqui, ó. Secou, tá vendo, ó? Secou completamente, ó. Tá vendo? Então agora eu vou vir colocar água fervendo aqui, ó, e vou fazer o processo de pinga e frita. Posso fazer isso 2, 3, 4 vezes, mas aqui eu vou fazer até a nossa costelinha ficar completamente cozida, tá? E com aquela textura de soltar o osso, tá bom? Ó, mexi aqui e agora eu vou esperar ela secar e fritar novamente, tá bom? Vamos lá. Olha aqui, meus amigos, ó, o líquido secou, ele tá fritando, ó, criou a borrinha no fundo, ó, não sei se dá pra você perceber, ó, criou a borrinha no fundo, tá vendo, ó, e ele já tá fritando. Então, nesse momento eu vou fazer, tá? Eu vou fazer não, eu vou continuar fazendo o processo do pingue frito. Olha que coisa linda que tá ficando, meus amigos. Vou colocar mais água aqui, ó, fervendo, tá, ó, e vou esperar secar novamente. Vou fazer isso até todo... Nossa, o cheiro aqui tá demais, misericórdia. Vou fazer isso aqui até a minha costela cozinhar. Vamos lá. Bom, meus amigos, eu fiz o processo de pingue frita já 3 vezes, tá? Então, a minha costelinha já tá no jeito. Claro que eu vou mostrar pra vocês, né? Eu fazendo 3 vezes, porque senão o vídeo fica longo. Ó, eu já vou pro processo de poder dar uma grelhada, uma retirada de um pouco de baba do nosso quiabo. Aqui eu tenho o quiabo tradicional, eu lavei ele muito bem, tá? E sequei, tá? Não pode usar esse quiabo sujo, muito menos ele sem estar seco, tá bom? Porque senão vai dar ruim aqui a receita. Então aqui eu já tenho uma panela que ela já tá bem quente. Vou colocar aqui, ó, um pouquinho de banha, tá? Eu te falei, eu gosto muito de usar banha. Vou colocar aqui, ó, uma colher mais ou menos de alho, ó. Tá vendo, ó? Vai subir aquele cheiro que os vizinhos ficam doidos. E agora, em seguida, ó, você já pode chuchar todo o seu quiabo aqui, ó. Coloca uma pitada de sal, com muito cuidado, porque a nossa costelinha já tem sal, né? E agora eu vou, ó, dar uma boa grelhada, uma boa fritada nesse quiabo aqui, ó. Até ele começar a soltar baba, tá? E reduzir um pouco da baba. Como eu falei, eu não gosto de costelinha com muita baba, mas é um gosto pessoal, tá? Se caso você gostar de uma babinha no quiabo, você pode só dar uma fritada nele aqui, ó, uma grelhadinha e chuchar lá dentro da panela, tá bom? Então,
Vamos dar uma fritada e já volto. Olha só, meus amigos. Olha, tá no jeito sequinho. Uma dica que eu dou pra vocês, se você quiser, né, fazer um quiabinho sem baba, é você colocar aqui, meu amigo, ó, suco de limão. Vou até colocar um pouquinho aqui, ó, porque eu gosto do sabor do limão no quiabo, ó. Ele ajuda a soltar toda a baba que tá impregnada no quiabo, tá? E também ele deglaça o fundo aqui, ó, que tá com muito sabor, tá? Ó, quiabinho nosso tá pronto no jeito. Olha só, pessoal, quem gosta de quiabo tem certeza deve estar aí com água na boca, né, ó. Olha só que show. Ó, agora eu vou pegar esse meu quiabo aqui, ó, e vou chunchar lá em cima das minhas costelas. Meus amigos, olha só a qualidade dessa costelinha. Olha só, tá soltando do osso. Olha aqui, pessoal, olha. Tá soltando do osso. É desse jeito que é o ponto. A gente coloca, ó, o quiabo que acabamos de fazer, ó, com mais um pouquinho de água, tá? E agora eu vou deixar isso aqui refogar pra esse quiabo tomar o gosto dessa costelinha e ficar melhor de bom que já tá, viu, meus amigos? Isso aqui deve girar em torno aqui de uns 5 minutinhos é o suficiente, tá bom? Se precisar, pode colocar mais água, porque isso aqui, ó, é uma costelinha com quiabo, então ele tem que ter um caldinho. Agora, ó, é só pegar, ó, cebola tostada, tá? Eu usei o mesmo processo do quiabo, porém não coloquei sal nem tempero nenhum. Foi só a gordura, né? E a cebola, tá? E com o mesmo processo também, ó, grelhei, tostei, ó, tomatinho cereja, tá, pessoal? Por que você tosta esse negócio, Will? É porque passa um sabor muito gostoso, pessoal, pra comida. Você não faz ideia, tá? Ó, agora sim, vou deixar esse negócio apurar aqui, ó, por mais uns 2 minutinhos e tá pronto. Agora, meus amigos, eu fiz questão de trazer pra você aqui, ó, um prato feito bem mineirinho, do jeito que nós comemos aqui em Minas, ó. Com anguzinho, com couvinha refogada na manteiga e alho, olha só que show. Quiabinho e a costelinha e um arroz branquinho pra tapear, né? Ó, agora eu vou mostrar pra vocês a textura desse trem aqui, porque a minha boca... Tá na hora do almoço aqui em casa e minha boca, vocês não tem noção como é que tá. Ó, vem comigo pra você sentir a textura desse trem aqui, ó. Ó, olha só, desmanchando. Olha aqui, pessoal, olha. Saindo do osso, olha isso, meus amigos. Eita, não, eu vou fazer até de um jeito melhor, olha só. Desmanchando, olha, soltando do osso, ó. Ó, olha isso, meus amigos. Olha, agora, ó, dá licença aqui. Vamos fingir que eu não peguei com a mão esse trem aqui. E vou comer uma garfada desse trem aqui, ó, com uma couvinha, um anguzinho, ó. E o quiabinho, né? Tem que ter o quiabinho aqui também, ó. Olha isso, meus amigos. Estão servidos? Curtiram a receita? Se curtiu, não esquece, hein, meu amigo e minha amiga? Senta o dedo com força nesse like se for novo no canal. Se inscreva ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo. Fazendo essa receitola aqui, ó, marca o Willzinho, @WillPropópio. Até o próximo vídeo. Fui!